Amados, nós estamos felizes no Senhor, porque temos um Deus que nos ensina a caminhar com Ele. E caminhar com Ele significa estar sempre em vitória. Para o homem, estar sempre em vitória tem a ver com as condições ambientais ou ambientes, aquilo que está ao seu redor, aquilo que está motivando ou desmotivando. É isso que significa vitória, resultados. Com Deus, não. Com Deus, Ele já garante que em Cristo nós sequer somos vencedores, nós somos mais do que vencedores, por meio dEle que nos amou. E é por isso que nós seguimos nesse culto, em vitória. Tempos de pandemia, tempos de luta, tempos de incertezas, mas com toda a convicção de que o Senhor é suprimento para todas as nossas necessidades. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu vou repetir: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quero convidar você a fazer mais uma oração. Desta vez, repita o que eu vou orar. Se você quiser fazer em voz audível, faça voz alta, faça. Se não, faça no seu coração, diga assim: Senhor Deus, esta é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e eu estou completamente aberto, Senhor, para receber a tua palavra. Fala através do teu servo ao meu coração. O Senhor me conhece, sabe meu deitar e meu levantar, os meus medos, as minhas lutas, os meus vales sombrios. Então vem sobre mim, a fim de que a tua palavra se transforme em vida na minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós temos aprendido nesse Salmo 23, tão conhecido, que esse Salmo, na verdade, é um hino a uma ovelha suprida pelo seu pastor, porque neste hino é descrito características desse pastor, características de Deus. Claro que um salmista, em alguns versos, não conseguiria falar tudo sobre Deus, porque Deus é infinito, não tem nem começo e nem fim. Mas, e também, como sempre digo, Deus é um só, Deus não são vários, mas Deus, na sua multiforme graça, multiforme sabedoria, se apresenta em cada situação daquela maneira que nos supre. Então, nós temos visto ao longo dessas semanas que Ele é o nosso pastor, o Senhor é meu pastor. Isso em hebraico é Jeová Raá, significa de uma maneira plena, porque tenho meu pastor, eu tenho tudo. Como diz Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando dizemos nada me faltará, isso mostra a característica que Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando dizemos Ele me faz repousar em pastos verdejantes, isso nos remete a Jeová Shalom, o Senhor Deus é a nossa paz. Quando dizemos leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, isso nos mostra Jeová Rafá, o Senhor Deus que nos sara. Quando falamos guia-me pelas veredas da justiça, nos revela Jeová Sidkenu, o Deus da nossa justiça. Quando falamos por amor do seu nome, mostra com quem estamos envolvidos. Que nome é esse? El Shaddai, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Domingo passado, nós pausamos sobre ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte.
E aqui se revela Jeová Naquê, o Deus que nos prova. Mas como aprendemos domingo, é uma prova para nos forjar, para nos preparar, para nos purificar para algo ainda maior que Ele tem para nós. Hoje eu quero pausar sobre essa frase do Salmo 23 que diz: não temerei mal nenhum. Por que eu não devo temer mal nenhum? Sabe, queridos, quando ele diz, eu não temerei mal nenhum, a palavra usada aqui para temer não é a mesma que é usada quando diz o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Vamos falar, em vez de procurar no hebraico, no grego, deixa eu falar numa língua mais nossa língua tem uma influência do latim, nós somos latinos. A palavra medo em latim é phobos, e a palavra temor é timore. São duas palavras que muitas vezes são parecidas com sinônimo, mas têm um significado muito diferente. O que o salmista está dizendo é que eu não vou ter medo, eu não terei medo nenhum. E por que não terei medo? Ele está dizendo que Deus está com ele, Deus está presente. Então, a presença de Deus me liberta do medo. E o porquê é tão importante ser liberto do medo? Porque a palavra medo, no seu sentido de raiz, é um sentimento de pavor, que nos paralisa e nos leva a agir por impulso emocional e não racional. Quando alguém é levado pelo medo, ele é levado a agir por impulso. Isso é emocional, isso não é racional. Isso tem dois sistemas que são acionados dependendo de onde você estiver. Um se chama Avoid Conflict System e outro se chama Go System. Para entender melhor, o primeiro é um sistema que evita conflito. É muito parecido com a lagartixa. Vou usar essa câmera aqui. A lagartixa é aquele animalzinho que ele, quando ele tem medo, ele age emocionalmente. E como é que ele age emocionalmente? Ele foge. Essa é a primeira reação, ele foge, ele evita conflito. E se ele sentir que está realmente arriscado a perder essa batalha, ele prefere perder parte do corpo. Não é incomum a lagartixa largar parte do seu corpo, a sua cauda, para que aquele que a perseguia possa se distrair. Então, se perde algo para fugir, para evitar conflito, porque ela entende que não poderá contra o seu adversário. É isso que eu chamo de Avoid Conflict System. Quantas vezes na vida a gente não vai levando, porque a gente vai perdendo tudo e as causas, porque não queremos lutar. Aí, então, às vezes se parte para o outro sistema, que é o Go System, que é o sistema do bora, vamos, que é a reação de um cão, de um cão bravo, de um pitbull, que o sistema foi acionado algo emocional, eu tenho medo, o que é que eu faço? Eu ataco. E esse processo, esse lugar é um lugar ruim, de decisões péssimas. É um lugar onde os seus relacionamentos são bombardeados, onde os seus relacionamentos são destroçados, porque ou você nunca trata o relacionamento, ou você, quando sente qualquer ameaça, você ataca as pessoas do seu relacionamento, produzindo um desastre completo. Sabe, quando a gente estuda sobre medo um pouco mais, e começamos a ouvir os psicólogos, eles admitem que medo é o primeiro sentimento que o ser humano sente ao nascer e durante a sua infância. Vamos supor que assim seja. A grande pergunta é, se é uma coisa tão antiga, por que a gente não se acostuma? Se é uma coisa tão repetitiva, já deveríamos não ter tanto medo do medo. Sabe, amados, a verdade é que a gente tem que entender onde foi que começou o medo. Você não foi programado para sentir medo, porque você foi programado para viver ao lado do Senhor, nos braços do Senhor. Era assim no Éden. Adão e Eva viviam sem medo algum, mas quando eles se afastaram de Deus, ponha isso no seu coração. Acontece Gênesis 3:10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, nu é a mesma coisa de
descoberto, sozinho, eu tive medo e me escondi. Aqui, Adão agiu aqui como uma lagartixa, né? Ele disse, eu estava com medo, estava descoberto. Que coisa tremenda. A partir daí, queridos, o homem passou a ter medo de tudo e de todos, vive com medo, reage com medo, ou de uma maneira defensiva, de uma maneira no ataque, ao ponto do homem ter o mais terrível de todos os medos, que é o medo de ter medo, também chamado de síndrome do pânico. E você pode dizer, pastor, como é que o salmista diz que não vai ter medo nenhum, ainda que passe por esse vale escuro e sombrio? É importante entender que é necessário trocar o medo por outro sentimento. É isso que liberta. Provérbios 9:10 diz, o temor, não o medo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Como eu já disse antes, aqui a palavra não é phobos, aportuguesando fobia. A palavra aqui é timore, que aportuguesando é temer. O dicionário diz que, diferente de medo, que é aquele sentimento que nos paralisa e nos faz ter atitudes subservientes, temer é um sentimento profundo de reverência ou respeito, pontualidade, zelo, honra, escrúpulo, é um respeito que gera obediência. Geralmente se desenvolve esse sentimento quando se tem uma aliança com alguém. É quando eu me alianço com uma pessoa, que eu passo a honrá-lo e eu passo a ter, por esta pessoa, um respeito que gera uma obediência ao que nós nos aliançamos, aos nossos pactos. Sabe, amados, é muito importante entender que aqui é uma esquina, ou você tem uma coisa ou você tem outra, ou você tem medo ou você tem temor. Como assim, pastor? Vou explicar melhor. A Bíblia diz que o medo do homem, Provérbios 29:25, traz um laço, uma armadilha, mas quem confia em Jeová está seguro. Ou seja, se eu não temo ao Senhor, vou findar por ter medo do homem. Tenho medo do meu chefe, que ele me demita. Tenho medo disso, tenho medo daquilo. Ora, se eu andasse embaixo do temor do Senhor, não temeria, porque sei que quem me colocou naquele trabalho foi o Senhor, e sei que por causa do Senhor trabalharei bem, trabalharei com excelência, trabalharei não apenas na vista dos homens, mas trabalharei sabendo que aquele que é o meu chefe de verdade está sempre comigo, sempre me vê, sempre me apoia, e é Ele quem me promete me colocar por cabeça e não por cauda. E é essa forma que nós temos que entender qual é o princípio para uma vida sem medo. Provérbios 10:27 diz, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Provérbios 14:26 diz, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. Provérbios 14:27 diz, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. É muito importante, queridos, apesar de eu não ter tanto tempo, mas ressaltar isso. Nós estamos vivendo uma geração que tem sido animada desde a sua infância, mais tenra infância, a não respeitar ninguém. É uma geração que não tem honra, uma geração que não sabe o que é respeitar pai e mãe. É claro que isso finda por não respeitar a Deus, e se perde toda essa segurança que o temor ao Senhor produz. E qual é o resultado prático? Medo, solidão, me sinto nu, me sinto descoberto, me escondo. Ora, que coisa tremenda, queridos. É preciso rejeitar o medo com veemência. E como é que eu faço isso? É entendendo, recebendo e aceitando o temor ao Senhor. Provérbios 2:5 diz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Salmos 25:14 diz, a intimidade do Senhor não é para qualquer um,
Eu quero ter intimidade com Deus. O que é que eu vou fazer? Vou passar horas orando, é muito bom orar. Vou passar horas cantando ao Senhor, louvando, é muito bom cantar e louvar ao Senhor. Então, como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Será que esses caminhos podem te ajudar? Claro que sim. Por quê? Porque eles podem te levar para o único lugar que vai, de fato, fazer você ter intimidade com Deus. E que lugar é esse, pastor? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade com Deus tem muito a ver com aliança com Deus. E isso é o gatilho para isso é startado através de uma vida de temor ao Senhor. Não de medo, mas de respeito ao Senhor, de honra ao Senhor. Saber que eu estou diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que me ama, que derrama da sua graça. E não é porque eu sou atingido por essa graça e essa misericórdia que eu agirei de forma louca, que eu agirei de uma forma desrespeitosa para com o meu Deus. O resultado disso é que eu não terei medo nenhum. Posso passar pelo vale escuro e sombrio, posso estar nos pastos verdejantes, não terei medo nenhum, mas estarei embaixo de um temor ao meu Deus. Sabe, queridos, uma vida de oposição a Deus, como aquela que Adão e Eva escolheram, é uma vida sem cobertura. Na hora que Adão e Eva desobedeceram a Deus, precisamos entender o que foi que ocorreu, pastor. Eles saíram debaixo da potente mão de Deus. A palavra de Deus diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. A palavra humilhai-vos tem a ver com submetei-vos, temei ao Senhor, busque esse lugar onde você vive uma vida de respeito ao Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque não agirei de uma maneira que desabone, desrespeite o meu pastor que me supre em todas as coisas. É com ele que tem um pacto, não com religiões, não apenas com homens, eu tenho um pacto com o Senhor, e esse pacto com ele me faz ter pacto com a minha esposa, com meus amigos, com meu pastor, com minhas ovelhas, por causa do pacto que eu tenho com ele. Uma vida de oposição ao Senhor, uma vida sem cobertura, é uma vida cheia de medo. O que é que o salmista de fato queria dizer quando ele disse, eu não vou ter medo nenhum? Precisamos entender o que é que ele estava dizendo. Ele aqui está levantando uma característica de Deus que se chama Jeová Sabaoth. O que é que significa Jeová Sabaoth? O Senhor dos exércitos. O que é que significa isso, pastor? Preste atenção. Quando Daniel entrou na cova dos leões, quando Sadraque, Mesaque e Abidênego entraram na fornalha, quando Paulo teve seus naufrágios e foi colocado naquelas prisões romanas fétidas, aqueles cárceres horrorosos, quando o rei Josafá foi atacado por todos os lados, aí se levantou o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, aquele que entra vencendo para vencer, como dizem em Apocalipse. Sabe, queridos, é importante entender que todos esses passaram pelo vale escuro e sombrio, mas não passaram sozinhos, eles estavam acompanhados daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E por que é que eles se livraram, pastor? Porque eles trocaram o medo pelo temor ao Senhor, deixaram de ter medo do homem. Você pode olhar, lá está quando Daniel fala com o rei, e ele diz, pode colocar, o meu rei vai, meu Deus decidirá. Quando Sadraque, Mesaque e Abidênego são lançados na fornalha, o rei diz, eu vou te dar mais uma chance. Ele fala, nem precisa, porque é o seguinte, você lança, se o meu Senhor decidir me levar por esse meio, eu vou, se ele decidir me salvar, ele vai me salvar, não importa, indo ou ficando, eu estarei com ele, eu sei em quem tenho crido. Isso nos ensina, queridos, como se posicionar nas horas das provas. O salmista diz, ainda que eu seja provado, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum. Isso é uma questão de posicionamento.
Eu troco o medo pela cobertura de Deus. Eu citei aqui o rei Josafá. O que é que significa o rei Josafá nessa história? Em 2 Crônicas, capítulo 20, depois você pesquisa em casa, não vou ler tudo, é muito longo, não tenho tempo para isso, mas vou te contar a história. O rei Josafá estava tranquilo, estava vivendo sua vida, quando ele é avisado que ele vai ser atacado. Mas não é um ataque qualquer. Ele está sendo atacado por todos os lados. Ele diz, olha, tal inimigo se levanta, tal inimigo se levanta, tal inimigo se levanta, tal inimigo se levanta. De repente, o rei Josafá se vê como uma pequena ovelha rodeado de lobos por todo lado. Ele se torna uma pequena ilha, uma pequena porção de homens rodeados por inimigo por todo lado. Eu não sei se você já se sentiu desta forma. Para onde ele olhava, não tinha saída. E é importante entender isso. Ele estava ilhado de inimigos. Você diz, qual foi o primeiro sentimento que Josafá teve? A Bíblia diz que o primeiro sentimento que ele teve foi medo. Você diz, olha aí, um homem de Deus teve medo. É normal. Você pode ter esse primeiro sentimento, mas eu estou dizendo nessa mensagem, nós temos que aprender a nos posicionar. E o que é posicionar? Trocar. Tive medo? Tive. Para. Não haja. Não fuja feito uma lagartixa. Não ataque feito um pitbull. Pare. Ore. Pense. E lembre a quem você serve. A Bíblia diz aqui em 2 Crônicas 20, versículo 3a. Então Josafá teve medo. Você pode ter medo. Nós podemos ter medo. Mas não podemos ficar aí nesse lugar. Olha o que diz mais. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. O nome disso é posicionamento, ou seja, não vou fugir, não vou atacar, sem primeiro estar debaixo da poderosa mão de Deus. Más notícias chegaram, querem me assustar, querem me assombrar, querem me tirar da paz. Eu às vezes quero dizer, então deixa para lá, coloque embaixo do tapete. Outras vezes digo, não, eu vou agir. Eu fico entre aquelas duas canções, sabe, populares. Uma diz, fica com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E a outra diz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E você fica nessas duas posições. Sai daí, queridos. Sai desse lugar, entra noutra canção, a canção de vitória, aquela que levanta as suas mãos e diz, homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus forte, temido em louvores. É esse Deus que você serve. Não é para ficar nesses cancioneiros populares, ou que joga as coisas debaixo do tapete, ou que vou atacar. Não, eu vou buscar o Senhor. Ele diz, eu apregoou um jejum. O que que significa apregoar um jejum, pastor? Ter tempo para orar, me distanciar das coisas, dizer, Senhor, Tu és o meu pastor, e eu sei que nada me faltará. O Senhor já tem me levado para pastos verdejantes, para águas tranquilas. O Senhor tem me feito andar nas veredas de justiça. Ó Senhor, o Senhor é muito amado, o Senhor é todo poderoso. E agora eu estou entrando num vale escuro e sombrio, e nesse momento eu posso ter medo, e eu estou com medo, mas eu quero deixar esse medo aos Teus pés. Ele troca o medo do homem. Ele estava com medo do homem, daqueles exércitos, mas ele troca pela cobertura do Senhor. Veja o que diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha que coisa linda. Ele passa dizendo, o problema é muito grande, mas deixa eu dizer uma coisa, eu sei que nem se compara com o teu tamanho. Tu és o Deus que reina nos céus, reina na terra, todos os povos estão debaixo da Tua mão, na Tua mão está a força, o poder, não há quem te possa resistir. E nesse momento é a hora de lembrar da aliança, é a hora de lembrar do pacto, é a hora de lembrar o Senhor, um dia eu me entreguei a Ti, eu Te aceitei como Senhor e Salvador, eu me encontrei contigo, eu tenho um pacto nas águas do batismo, eu tenho um pacto no meu espírito, na minha alma e no meu corpo contigo, e Ele fez isso. 2 Crônicas 20, versículo 7 diz, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do Teu povo,
de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Ele está dizendo, Abraão é teu amigo, a aliança começou lá, nós estamos seguindo isso. Isso é uma corrida de bastão. O bastão esteve na mão de Abraão e foi passando, hoje está na minha mão. E eu estou dizendo, eu não estou aqui em outro nome que não seja no teu nome, ó Jeová Sabaó. Sabe, queridos, quando a gente faz essas coisas, nós temos que entender o seguinte: nós nos colocamos na posição certa. Quando nós jogamos o medo fora e nós começamos a temer ao Senhor, nesse momento, essa guerra que você está passando, porque você está passando por uma guerra hoje, e o inimigo está dizendo, olha, eu vou te pegar nesse ponto, deixa eu te falar uma coisa, quando você joga o medo fora e você está debaixo dessa poderosa mão, a guerra não é mais sua, a guerra passa a ser de Jeová Sabaó, do Senhor dos Exércitos. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15 diz, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja, a guerra não é vossa, mas de Deus. Oh glória, queridos, talvez você esteja passando por uma guerra hoje que eu nem sei o tamanho. Quantas guerras eu já passei na minha vida, passo por uma, passo por outra, sai uma, sai outra. E por que a guerra sai e entra outra, pastor? Aquela que saiu é porque ela já foi vencida. A que chegou agora é para ser vencida de novo, porque eu não vou enfrentar guerra nenhuma por mim mesmo. Eu não vou fugir e nem vou atacar. Eu vou estar debaixo da poderosa mão do Senhor dos Exércitos. E é nesse lugar, quando ele se levanta e diz, a batalha é minha, eu teria tantos exemplos para dar. Me lembro quando minha filha, recém-casada, a médica disse, está com câncer de útero, tem que retirar esse útero para fora. Ela rejeitou aquilo. Eu estava numa viagem missionária na África, ali passei uma noite orando, me aliançando, jogando fora o medo, em batalha, buscando o temor ao Senhor, e o Senhor deu um útero novo à minha filha. A minha filha que estava ameaçada de nunca ser mãe, hoje é mãe de filhas, é uma mulher saudável, uma mulher de Deus. Quantas vezes na minha vida não houve problemas, batalhas, que fui atacado por todos os lados, e os meus inimigos diziam, não há salvação para ele em Deus, mas busquei proteção na mão do meu pastor, e Jeová Sabaó se levantou e disse, você não vai ter nem que lutar, a guerra é minha e não é sua. Oh glória! Sabe, queridos, Jesus, é preciso conhecer um pouco mais o Deus que nós servimos. É preciso conhecer um pouco mais esse lado de Deus, o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaó. Salmos 46, 11 diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não está sozinho, querido. Se você estiver aí perto de sua esposa, de seu esposo, minha irmã, dos seus filhos, dos seus pais, diga, você não está sozinho nessa não. Você não está sozinho. Quem está com você é o Senhor dos Exércitos. Sabe, queridos, a expressão Senhor dos Exércitos não é uma expressão qualquer, é uma expressão tão importante. Ela aparece 279 vezes na Bíblia. Por que será que tantas vezes Jeová Sabaó aparece na Bíblia? Porque Ele quer que você saiba que quando você vive uma vida de respeito a Ele, de temor a Ele, que isso gera uma obediência, Ele vai lutar as tuas guerras passam a ser guerras dele, sabe por quê? Porque faz tempo que você não está lutando mais suas guerras, você está lutando a guerra dele, a guerra para implantar o reino dele, a guerra para dizer o Senhor reina, diga-se entre as nações, o Senhor reina. Oh glória, é preciso entender um pouco mais sobre isso, homens de Deus que tiveram batalhas enormes, e que naquele momento não sabiam como agir. Josué, depois de 40 anos, rodando no deserto, Moisés morre, ele atravessa, chegou a hora de atacar Jericó, e há um momento incrível, em Josué 5,13 diz, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ou seja, chegou uma potestade, alguém tão poderoso diante de Josué, que Josué disse, eu preciso saber se ele está do lado de lá ou de cá, porque isso vai ser decisivo. Olha que coisa tremenda, versículo 14, ele disse assim, não. Que coisa linda, hein? Não estou nesse negócio humano de lá de cá, não. Preste atenção. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. Oh glória! A pessoa está ouvindo essa voz aí na tua casa, queridos? Eu sou o príncipe do exército do Senhor
e acabo de chegar. Oh glória! Oh glória! Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do senhor Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. É o meu conselho a você. Descalça as tuas sandálias. Você fala: o que significa isso, pastor? Eu devo tirar meus sapatos aqui? Não é isso que eu estou falando. Tira essas sandálias de medo que já está pronta, já colocou a sandália para sair correndo, ou para atacar ou para fugir. Tira isso. Descansa. Pisa nessa terra santa, holy ground, essa terra que o Senhor tem santificado. Ele está dizendo: eu sou o príncipe do exército do Senhor, eu acabei de chegar na tua vida, acabei de chegar, a batalha agora é minha, a guerra é minha. E tem uma coisa que eu quero só chamar a sua atenção, não vou demorar muito nisso, porque alguém diz, então esse foi o anjo do Senhor que chegou aí, foi o anjo. Olha, se fosse esse que chegou aí, aqui diz que Josué o adorou, e aqui diz que ele recebeu a adoração. E eu quero que você entenda que, biblicamente, anjos não recebem adoração. Veja o que acontece em Apocalipse 19, versículo 9 e versículo 10. Então me falou o anjo, aí prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Não faça, eu sou anjo, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso está de acordo com a palavra. Em Colossenses 2,18 diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Veja que coisa interessante. Por que então, pastor, aquele príncipe do exército do Senhor aceitou a adoração e esses outros não aceitaram? Um grande número de teólogos entendem que o que aconteceu aqui foi o que nós chamamos de teofania ou ainda de uma cristofania. O que é isso? É uma aparição atemporal do Logos de Deus. Esse que é o príncipe do exército do Senhor. Esse que sempre existiu. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é o alfa e o ômega. Estava diante de Josué e Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. E é Ele que entra na tua casa hoje, como diz Colossenses 2,15. Esse que um dia, por você e por mim, entrou no Hades, e a Bíblia diz: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É esse que depois que foi morto, que foi ao Hades, ele ressuscita, e em Mateus 28,18 ele declara, Jesus aproximando-se disse-lhe: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. É aquele que, depois de receber todo esse poder, olha o que é que ele faz, em Atos 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Marcos 16:19 diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. É esse Todo-Poderoso que está lutando pela tua batalha. Aqui está dizendo que ele morreu, que ele desceu ao Hades, que ele venceu, que ele ressuscitou, mas está dizendo que ele foi levado aos céus. Você quer assistir à entrada dele nos céus? Você diz: onde é que está escrito isso? Está escrito em Salmo 24, um salmo depois do 23. Versículo 7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Veja quem é, queridos: Jeová Sabaó, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ô glória, queridos! Eu quero concluir, e eu quero dizer a você: troque esse medo, que por acaso esteja batendo no seu coração, por uma vida que teme ao Senhor. Lembre-se da aliança.
Não se impressione com o tamanho dos problemas, mas declare os feitos de Deus. Ele se levanta hoje na tua vida e ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor, eu sou Jeová Sabaó, e eu acabo de chegar, E nesse momento, a minha oração é que você escute na sua casa, onde você está, a mesma palavra que o rei Josafá, quando estava passando por aquela luta tão grande, escutou: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O rei Josafá não só venceu os seus adversários, mas recebeu uma grande restituição da parte de Deus. Vai ser assim com você. Baixa a sua cabeça, receba essa oração. Pai amado, em nome de Jesus, quantas vezes passamos por tantas lutas que nos enchemos, meu Deus, de medo e preocupações. Nos debruçamos diante de Ti, nos ajoelhamos diante de Ti e pedimos a Ti, Senhor, vem sobre nós, enche-nos de Ti. Nesse momento, Senhor, nós completamente nos entregamos e respeitamos, Te honramos e nos cobrimos do Teu temor. E lançamos fora todo medo, porque nos enchemos do perfeito amor, em nome de Jesus. Amém. Antes que eu termine, deixa eu só dizer uma coisa que veio à minha mente enquanto orava. Imagine que você passasse por um grande problema e muitos juízes iníquos se levantassem contra você e advogados. Mas imagine você que a maior e mais reconhecida banca de advogados do seu país, que é respeitada nos tribunais, ao escutar sua causa, resolvesse te ajudar pro bono. Pro bono significa por graça, misericórdia. E dissesse: a partir de agora essa guerra não é mais tua, mas é nossa. Pode ir para casa e em paz celebre, porque você vai vencer. Seria uma bênção, não é? Isso nem se compara com o que Deus quer fazer com você hoje. Mas eu vou dizer uma coisa: aquela banca de advogados não poderia fazer nada por você, se você não assinasse uma procuração para eles agirem no seu nome. E é isso que você precisa fazer agora, em nome de Jesus.